Quinto dia. As imperfeitas, por favor, deem um passo à frente. Durante esta semana, você encontrou exemplos, tanto bíblicos como não bíblicos, de pessoas usadas por Deus. A premissa básica de todo este livro, uma premissa sólida baseada na evidência da Escritura, é que Deus trabalha por intermédio de pessoas imperfeitas que reconhecem sua total dependência dele, mesmo que sejam aquelas que o mundo jamais escolheria. Exploraremos esse tema ao longo do livro, mas, só para introduzi-la no assunto, leia a seguinte lista de pessoas improváveis que Deus usou para cumprir seus propósitos. Jacó, um enganador e fugitivo, precisou trabalhar durante 14 anos para ter a esposa que queria e tornar-se o pai da nação de Israel. José, um pirralho mimado que se gabava, virou escravo e ex-condenado para salvar sua família, as 12 tribos de Israel e ancestrais de Cristo. Moisés, um assassino que virou pastor, um homem tão tímido que disse a Deus para procurar em outro lugar para conduzir Israel para fora da escravidão e na entrada da terra prometida. Jefté, filho de uma prostituta, libertou Israel dos amonitas. Raabe, uma prostituta, viveu moralmente falida em uma cultura moralmente falida para realizar um papel importante ajudando os israelitas a tomarem a terra prometida. Ana, uma dona de casa estéril, foi mãe de Samuel, um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Eli, um homem que errou com seus próprios filhos, Ofne e Finéias, foi o pai espiritual de Samuel, que se tornou o pai espiritual mentor de Davi. Davi, um pastor de ovelhas humilde e caçula de uma família que, mais tarde, esteve envolvido em adultério e assassinato, para ser o maior rei de Israel e escrever as mais belas, consoladoras e inspiradoras passagens da Escritura. Esther, uma moça escrava casada com um gentio, para salvar o povo de Deus de um massacre iminente. Lembre-se de que mulheres não eram tidas em alta estima naqueles dias, e o casamento com gentios era fortemente condenado. Maria, uma moça camponesa solteira, para ser mãe de Jesus. Mateus, um cobrador de impostos desprezado e símbolo dos opressores de Israel, para ser um dos apóstolos e escritor do primeiro livro do Novo Testamento. Pedro, um rapaz da classe trabalhadora de temperamento difícil, um pescador, para ser um dos apóstolos, líder da igreja primitiva e escritor de 2 cartas do Novo Testamento. Paulo, perseguidor cruel da igreja primitiva e testemunha cúmplice do apedrejamento do primeiro mártir cristão para levar o evangelho aos gentios e escrever mais cartas do Novo Testamento do que qualquer outro autor. Já vimos como Deus usa indivíduos imperfeitos. A questão permanece: por quê? Por que Deus não escolhe o Senhor e a Senhora perfeitos? Primeiro, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas pessoas que se dizem perfeitas, que se dizem sem pecados, estão enganando a si mesmas e a verdade não está nelas. Segundo, ao escolher essas pessoas improváveis, algo que o mundo consideraria insensatez, Deus mostra que até mesmo suas ideias aparentemente insensatas são mais sábias que a sabedoria humana. Quando as pessoas contemplam algo que só Deus poderia fazer, como realizar a obra por intermédio de pessoas imperfeitas? Seus olhos se voltam para o céu. Deus recebe a glória e o homem é restaurado para um relacionamento pleno com seu Criador. Consideremos como alguns dos cenários citados anteriormente poderiam ter se desenrolado de outras formas, em que as pessoas tivessem retido a glória para si mesmas.
Jacó poderia ter agradado tanto ao seu pai que Isaque o teria abençoado de boa vontade. Ele nunca teria fugido, ele jamais precisaria enfrentar trabalho árduo na casa de Labão. Ele teria se casado com uma moça da vizinhança e tido filhos, como era o costume. Que rapaz sortudo, tudo normal. Moisés teria permanecido na casa de Faraó e vendido sua influência para extraviar armas para os escravos hebreus. Ele poderia ter treinado secretamente um exército de guerrilheiros para que se levantasse em rebelião sangrenta contra os chefes egípcios. Milhares teriam morrido, alguns teriam escapado, não haveria pragas, o Mar Vermelho não se abriria, apenas mais um traidor na corte de Faraó. Tudo normal. Eli teria sido o pai perfeito, escolhido para treinar Samuel, porque ele teria feito um bom trabalho tão maravilhoso criando seus próprios filhos. Deus não teria de conversar com Samuel no meio da noite. Eli teria ensinado a ele tudo o que precisava saber a respeito da vontade de Deus e dos seus caminhos. Nada muito emocionante. Jesus teria escolhido 12 dos fariseus mais brilhantes, poderosos e respeitados para serem seus discípulos, com seu conhecimento incrível do Antigo Testamento, em conjunto com o poder que exerciam sobre o povo, eles poderiam ter convencido os judeus de que Jesus era o seu Messias. Lembre-se de que foram os fariseus que levaram a multidão a gritar: crucifica-o. Então eles tinham influência o bastante, porque se incomodar com pecadores ignorantes e cobradores de impostos medíocres. E por falar nisso, por que se incomodar em ir para a cruz? Bem, você entendeu a ideia? A resposta para todos esses porquês hipotéticos é que somente Deus merece toda a glória. À medida que começar a entender como e por que Deus usa pessoas imperfeitas, sua confiança para caminhar pela fé aumentará cada vez mais, com a certeza de que Deus pode e vai usá-la. Para recapitular, ao longo da história, Deus escolheu pessoas imperfeitas para cumprir seus propósitos. Deus pode trabalhar por meio da sua vida, mesmo que você seja imperfeita.